Fala galera! Hoje é a nossa 13ª aula remota de teatro comigo, Gleison Cruz, isso mesmo. E hoje nós vamos falar de contação de histórias. Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe em uma casinha. Ela sempre usava uma capa com um chapeuzinho vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse levar uma cesta cheia de doces para sua vovó. Alguém lembra dessa história? Quem nunca ouviu um clássico, né? Infantil, como a Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, dentre outras e outras, a Cinderela e muitos tantos outros. Bem, galera, isso que vocês viram nada mais é do que uma contação básica de histórias, né, lida com um clássico que é a Chapeuzinho Vermelho, um clássico aí da literatura infantil. E eu vou contar aqui uma curiosidade, né, tomando aqui como início nosso papo sobre contação de história. Você sabia que o bebê, quando ele está ali no ventre da mãe, na barriga, ele já escuta o que sua mãe fala dentro do ventre. E quando ela nasce, ela já começa a dar um pouco mais de atenção quando a mãe canta, quando a mãe tenta conversar com o bebê, brincar com ele, né, cantar uma música, uma pequena história. Isso já fortalece ali um vínculo de relação entre mãe e filho, certo? E outra coisa, ela começa a processar melhor, tentar ali já conseguir entender alguma coisa sobre palavras. Exatamente. E aí se dá a importância da criação, da contação, da leitura e da dramatização de histórias. E a criança, ela cria suas próprias questões através das contações de histórias. Ou seja, através desse processo, ela já começa a criar sua própria identidade. E a contação de história, ela trata de uma forma lúdica a questão do humanismo, né? E a criança, ela começa a perceber as simbologias dos personagens, né? As ambientações por eles contadas, eles começam ali a vislumbrar e já visualizar toda uma situação, né? E isso é muito bacana, né, para o desenvolvimento cognitivo da criança. E a contação de história, ela desperta o interesse, a curiosidade da criança pela leitura, pela história, pela escrita, pelas fábulas, pelos personagens, né, pela forma que é lhe contada ali para a criança, né? E o interessante é que o livro ele passa a ter um outro significado para a criança, uma importância maior do que a própria tecnologia, por exemplo, né? Do que o celular, do que os jogos dos celulares. Vocês sabiam disso? Pois acreditem. E eu tive uma experiência muito bacana com a contação de histórias, né? Há muitos anos atrás, eu trabalhei em um projeto social que tinha uma parceria com a Petrobras. E lá a gente fazia muito isso, né? Era um trabalho muito lúdico, de ludicidade, de recreação, de teatro, enfim. E eu tive essa oportunidade de experimentar isso com aquela garotada. Eu passei, logicamente, que pela uma formação antes disso e pela uma experiência, por buscas, por pesquisas. E indico para você que quer ser contador de histórias, que tem esse interesse de experimentar essa arte, que é muito bacana, e eu super indico. Entre nas histórias, além dos personagens, entenda as histórias, leia e releia os livros. Vale a pena e tem mercado para isso. O contador ele deve dar vida aos personagens, aos objetos, ao lugar de que ele fala e das ações dos personagens.
Tudo isso merece e deve ter vida, deve ter um significado. E a história, ela não precisa necessariamente de um objeto cênico como o livro. Ela precisa de que corpo. E tem uma coisa chamada partitura corporal, onde você aprende a usar o teu instrumento, que é o corpo, as mãos, né? Tudo, cabeça, tudo, a boca, tudo está vivo ali naquele momento. Então, a partitura corporal, ela deve ser sim explorada e entendida. Mas isso é um assunto que precisa de um pouco mais de aprofundamento para um outro momento, que eu posso fazer uma aula só sobre partitura corporal, que não é tão simples e que é bem bacana. E sobre objetos cênicos que você pode usar na tua contação de história, existem os fantoches. Os fantoches são muito utilizados nas contações de histórias. Além do fantoche, também podemos utilizar adereços cênicos, uma peruca que vai te dar eu sei o que é que você precisa saber. Ou que tal este elemento de composição, o personagem? Gostou? E se você não tem nenhum desses materiais em casa, você pode construir manualmente, artesanalmente, com cartolina, com EVA, com cola quente, certo? Com papel machê. Você pode construir sim animais, os personagens, outros objetos como casa, então. Enfim, o que você achar que é necessário para a tua cena, se você quer deixar ela mais abrilhantada, mais composta, pode utilizar esses elementos. Assim bem como a musicalidade. A música, ela é muito importante, ela dá uma coisa mais bonita na tua história, né? Então, se você tiver a oportunidade também de utilizar uma música que combine com aquele momento, aquela cena, utilize. Eu super indico, inclusive com materiais artesanais, instrumentos feitos por você. Fica até bem mais interessante, né? Você fazer essa utilização, né? Esse engajamento no teu trabalho fica muito mais lúdico até. Ok? E é isso aí. E vocês sabiam que a contação de histórias, ela também serve para os adultos? É isso mesmo, galera. Para você que não sabe, Steve Jobs, aquele cara da informática que criou a empresa Apple, ele era um dos maiores contadores de histórias para adultos. Quando ele fazia principalmente as palestras sobre tecnologia da informação, ali ele fazia toda a sua história, né? E a contação de história, ela é muito, principalmente na parte dos adultos, ela mexe muito com a tua vida, né? Eu vou fazer minha contação de história para os demais adultos, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né? Da minha carreira, como eu iniciei no teatro, até os dias de hoje. Isso é um exemplo. Não necessariamente eu tenho que falar da minha vida, eu posso falar de uma história outra qualquer, mas que seja uma história que encante o teu público. Pode inclusive usar ludicidade, né? Não precisa ser necessariamente uma coisa toda retilínea ali, não. Faça uma contação, brinque com seu público, certo? Use elementos, use referências, use também a tecnologia, se for o caso. Isso é contação de história para adultos, para você que não sabia. Então, para você que está começando na contação de história, que é principiante, né, e quer umas dicas, eu vou deixar aqui algumas sugestões que você pode estar aderindo e experimentando. Tente captar informações básicas. Evite contextos práticos e objetivos, como revistas e jornais. Escolha um livro sem ilustração, sem desenhos. Leia por uma semana, se possível todos os dias, até compreender e entrar verdadeiramente na história. Isso é um exercício de praticidade. O objetivo é se envolver com a história e perceber como as imagens elas vão surgindo. Quanto mais você praticar,
mas automático esse processo ele vai ficar e logo ele passará de mecânico para orgânico. Ele vai fluir com uma naturalidade que a contação história ela precisa. E isso é praticar, certo? Aula remota de teatro comigo, Gleison Cruz. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Quem ainda não é inscrito, acione o sininho que é importante. Curta, comente, compartilhe e até a próxima aula. Bye!